Vamos orar. Aleluia, preciso que você ore por mim, preciso da sua oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de receber a tua palavra, Pai, que é viva, é poderosa para salvar as nossas almas. Nós queremos render a ti agora todo o nosso ser, todo o nosso espírito, alma e corpo, Pai, para que nós possamos ser transformados, Pai amado, e chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. Sabemos que o Senhor nos chamou não apenas para sermos salvos, mas para chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. E a minha oração agora é por esse espírito de iluminação no nosso entendimento, para que nós possamos compreender a perfeita vontade do Senhor. Obrigado pela vida de cada um que dispôs o seu coração estar aqui, te adorando, te servindo, fazendo a tua vontade, Pai. Eu sei que eles são uma boa terra e a tua semente vai cair nessa boa terra e vai produzir a 30, a 60 e até 100 por um. Para isso, Senhor, nós dependemos da tua unção, da tua graça se movendo aqui. E nós te louvamos, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia. Amém? Glória a Deus. Estou com um pouquinho ainda de machucado aqui. Mexi no negócio aqui, no aparelho. Mas vai dar certo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu tenho falado algumas coisas na igreja e eu tenho construído algo. Eu não sei se você tem percebido. Nós temos vindo numa sequência de ministrações, porque nós queremos, de fato, lançar bases para podermos ir estabelecendo coisas sobre essas bases, né? E a última vez que eu ministrei, eu falei a respeito da mente sã. Não sei se você lembra disso, uma mente sadia, que nós precisamos ter. Porque eu tenho percebido isso, e vou repetir para você entender também, que nós somos uma igreja espiritual, valorizamos as coisas do Espírito, não é? Mas precisamos dar atenção também para a nossa mente. E estudando isso, irmãos, eu tenho visto quanto Deus, Ele se interessa pela nossa mente e o quanto nós também deveríamos estar envolvidos nessa busca na Bíblia a respeito da posição da nossa mente. Temos essa tendência de, quando espiritualizamos as coisas, deixarmos de lado tudo que é mental, né? Tudo que é mental. Mas nós vimos, pelo menos em algumas ministrações, porque eu falei, a Mona Lisa também falou, teve mais gente que falou aí, da importância de nós conservarmos a nossa mente sadia, né? E trabalharmos a nossa mente. E hoje eu vou continuar falando disso. Vou até botar logo o título da ministração para os meninos aí, né? Treinando a mente. Algo desse tipo que nós precisamos fazer. E muitas vezes nós temos dificuldades na vida, nessa vida, nós como cristãos, e nós simplesmente achamos que são problemas espirituais. Tendemos a essa espiritualização das coisas. E achamos que tudo é espiritual. Não, isso é espiritual. De fato, lá no fundo tudo é espiritual. Ok? Mas precisamos entender que a espiritualidade passa pela nossa mentalidade. Amém? E a nossa mentalidade tem que ser lançada sobre uma espiritualidade. Não sei se você entende esses trocadilhos que eu gosto de fazer, né? Mas nós precisamos entender que muitas coisas na nossa vida não são mais espirituais. Nós já nos posicionamos em algumas coisas espirituais. Nós já estamos vitoriosos em coisas espirituais. Talvez desse problema que nós estamos passando, nós já vencemos no âmbito do Espírito. Mas ainda não entendemos o processo que falta nós fazermos na parte mental. Amém? Você vai ver na Bíblia, Paulo, em Romanos, ele passa
o capítulo 8, todo falando a respeito da nossa condição espiritual. Ele vem no 5, aí ele fala no 6, fala no 7, no 8 ele dá o fechamento, falando a respeito da nossa posição e condição espiritual. E então ele faz ali como é que eu diria? Parêntese. Ele faz um parêntese um pouco mais explicativo, doutrinário, a respeito da presciência de Deus e das escolhas, das eleições de Deus. Mas quando ele chega no capítulo 12 de Romanos, né, ele diz: eu rogo-vos então eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Então, se você olhar o contexto, ele tratou do espírito, depois ele diz o que devemos fazer com o corpo, e depois ele fala do que nós devemos fazer com a alma. E aí você vai ver que a alma é transformada através da mente, pela renovação da mente, só e somente pela renovação da mente. Amém? Então as coisas espirituais estabelecidas, o corpo na questão espiritual sacrificado, apresentado a Deus, que é isso aqui que nós estamos fazendo agora. Isso aqui é um sacrifício. Estar sentado aí, ter acordado cedo no dia que você poderia ter dormido até mais tarde, isso é um sacrifício do corpo. Vir aqui, não cochilar agora, não deixar o sono te pegar. Tudo isso é um sacrifício vivo que nós estamos fazendo a Deus. E vários outros. Mas ele fala: e transformai-vos. Amém? Então veja bem, a condição espiritual transformada não significava a condição, vou dizer, para você entender, né? Psíquica, ou mental, ou emocional, ou as coisas do trato natural transformadas. Amém? A realidade espiritual mudada não significava exatamente que nós tínhamos chegado no ponto que deveríamos ter chegado. E muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, nós fazemos assim: não, já fiz isso aqui espiritualmente, eu estou bem, né? Mas só que falta algo na nossa vida, e essa parte é uma parte que diz respeito à nossa mente. Por isso, eu tenho estudado isso, porque eu percebi que algumas pessoas são excelentes pessoas de Deus. Amém? Elas estão decididas em coisas espirituais. Você vai ver, irmãos, elas são pessoas santas, elas nem imaginam se desviar. Elas são pessoas com um temor tão grande de Deus, mas passando por problemas que não deveriam estar passando, se simplesmente, somente atentassem para esse departamento, esse órgão da sua vida, que é a sua mente. Então, passam muitas coisas que não deveriam passar. Nós passamos, em certas medidas. E então, eu percebi que, de fato, a Bíblia fala muita coisa sobre isso. Mas, irmãos, é tanta coisa que não dá para falar numa ministração só. Eu já estou fazendo aqui se for contar mesmo ao pé da letra, é a quarta. Nessa intenção. Mas, pontualmente, voltado para a mente, diretamente assim, é a segunda. Mas ainda não esgota. E se nós tivéssemos tempo aqui, agora, nós poderíamos falar disso muito. Amém? Mas ainda não renovamos a nossa mente o bastante para passar 2 horas numa ministração. Amém? Ainda não estamos bem renovados para isso. Aleluia. Amém? Então eu comecei a perceber isso e fui olhar na Bíblia quais eram
os problemas da nossa alma, da nossa mente. Mais diretamente da mente. Amém? Não da alma. Você sabe que a alma, ela tem vontade, né? Ela tem intelecto, ela tem emoções. Amém? Mas estamos falando aqui desse departamento da mente. A mente é uma parte da alma. E aí a Bíblia diz que a alma só é transformada quando a mente é renovada. Amém? E aí eu buscando essas coisas, eu percebi quantos probleminhas existem na nossa mente. Aí mente, pensamento, mentalidade, raciocínio, aí tudo é dessa parte. Amém? Ok? Toda vez que a Bíblia fala mente, pensamento, raciocínio, meditação, em uma certa parte da meditação, tudo diz respeito à parte da mente. E por isso você precisa agora estar com sua mente atenta. Amém? Para você entender. Porque é um trabalho. Amém? Vamos lá dizer assim para você. É um trabalho. Então isso significa que exige esforço. Você não vai conseguir sem aplicar força. Sem fazer nada. Não vai conseguir. Trabalhar a sua mente passivamente. Não consegue. É trabalho. Amém? Mas vamos lá. Vamos descobrir um pouco dos problemas da nossa mente. Eu digo da nossa mente em geral. Da mente humana. E veja bem. Eu estou falando da mente cristã. Para que você possa entender. Amém? A mente natural. A mente mundana. Ela está corrompida de todo. E eu já falei isso na última ministração. O homem mais inteligente do mundo nessas coisas, ele não tem poder. Porque lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que ele faz a vontade da carne e dos pensamentos, porque ele é guiado pelo príncipe deste mundo. Amém? O homem natural, ele é guiado pelo príncipe deste mundo. O príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2, enquanto em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, se não me falha a memória, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Amém? Aleluia. Porém, no capítulo 3 ele vai falar que não pôde falar a eles como a espirituais, mas como a carnais. E por que ele falava a eles como carnais? Porque carnais são aqueles crentes que, embora tendo a natureza espiritual renovada, ainda pensam como os homens mundanos. Amém? Aleluia. Então o crente, ele não necessita apenas estar transformado espiritualmente, mas também mentalmente. Por quê? Porque se ele ficar espiritualmente transformado com a mente não transformada, ele é um carnal. Amém? Carnal não no sentido de pecado simplesmente, que às vezes a gente fala carnal e as pessoas pensam logo em pecado. Mas é carnal no sentido de não poder fazer as conexões das coisas celestiais. Porque eu falei na última ministração, a mente, ela é o fim das coisas espirituais para nós. Ela é a tradutora. Amém? Você recebe no espírito, mas a informação vem para a sua mente. Amém? A não ser que você seja muito, muito, muito místico, você vai fazer coisas puramente no espírito. Amém. Mas todo profeta que está aqui sabe, amém, que quando ele recebe algo no espírito, vai para a mente dele. Amém. A não ser que você entre em transe, existe. Amém. Existe transe. Mas não é muito comum não, viu? É raro. Muito raro um transe em que a pessoa sai dos seus sentidos e faz a coisa puramente no espírito. Paulo, quando ele entrou em transe, ele não fez nada, só fez
fica lá como morto, em transe. Pedro também teve um êxtase, que a palavra bíblica é êxtase. Teve um êxtase e simplesmente teve visões no céu. Ele não teve nenhum movimento na terra. Amém? Aleluia. Nós vemos Filipe, foi trasladado, mas consciente. Estava aqui, não estava mais, mas estava consciente. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa baixar assim, o nível espiritual. Ei, baixa um pouquinho aí. Amém? Porque você sabe que essas coisas passam pela nossa mente. E eu estava falando na última ministração o quanto Deus quer que nossa mente esteja limpa, sem contaminação, porque Ele quer nos usar de uma forma mais excelente. Por isso que Ele diz, tudo que for puro, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, se tem algum louvor e mais algumas coisinhas boas, pensem nisso. Amém? Veja só, Ele está mandando pensar nisso, pensar nisso, pensar nisso. É esforço. Isso também me mostra que a minha mente, embora muitos pensamentos passem por ela, eu não preciso pensar muita coisa. Ou eu posso ordenar meus pensamentos. Mas é esforço. E nem todo mundo está disposto a fazer os exercícios mentais necessários. Agora, mentais, não espirituais. Mentais, que são espirituais. Amém? Mentais que são espirituais, necessários para guardar a sua mente. Por isso que a Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 12, né? Versículo 1, que é o vosso culto racional. Em algumas Bíblias tem espiritual, porque esse é o racional que é espiritual. Amém? Isso é o que produz, é o que é produzido pela mente debaixo do Espírito. A Bíblia tem essas coisas. Amém? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nós vamos, para resolver alguns problemas, temos que achá-los. Amém? Para nós resolvermos alguns problemas da nossa mente, nós precisamos achar o problema, o X da questão. Achou o X, resolve a equação, está feito. Amém? Então ele diz assim, nos quais o Deus deste século cegou as mentes, ou o entendimento, dos descrentes, para não lhes resplandecer a refulgência do glorioso evangelho do Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Aí você diz aqui para mim, pastor, aqui está falando de incrédulos, né? Incredulidade não significa impiedade. Amém? O ímpio é uma coisa, o incrédulo está dentro da igreja às vezes. Então a Bíblia está dizendo que o Deus desse século cegou a mente, cegou o entendimento do incrédulo. Incrédulo é todo aquele que não crê. Amém? É todo aquele cuja fé não está produzindo coisas. Fé é produção. Amém? Fé é perspectiva. Você sabia disso? Que a fé é um firme fundamento de uma coisa que eu espero e uma prova de uma coisa que eu não estou vendo. Ora, se eu não estou vendo com os meus olhos, com o que é que eu vejo? Eu posso ver com três coisas. Amém? Com o meu espírito, com a minha mente e com os meus olhos naturais. Eu posso ver o natural, eu posso ver uma imagem criada e eu posso ver o que a palavra, ou o que o meu espírito vê. Amém? Agora, se você não está vendo, falar de outra maneira, os olhos espirituais, eles só veem aquilo que por uma operação de Deus, uma manifestação divina, eu posso ver espiritualmente. Amém? Os meus olhos, quando a gente diz assim, eu vi no Espírito, a maioria não viu no Espírito. Amém? A maioria entendeu pelo Espírito e teve uma imagem mental. Eu estou ensinando você até fluir nos dons espirituais. Viu?
Quando ela diz assim, eu vi no espírito, muitas vezes não foi uma visão espiritual. Ver é uma capacidade espiritual, né, na qual as suas outras capacidades saem e você tem uma visão, você tem uma manifestação espiritual com os seus olhos. Você pode discernir coisas com os olhos espirituais. Amém? Então a fé é o firme fundamento de uma coisa que eu espero, uma prova de uma coisa que eu não vejo. Como eu tenho esse firme fundamento e essa prova? Porque eu tive uma percepção, uma revelação espiritual e a imagem está na minha mente. Amém? E a incredulidade é quando você não consegue ver. É quando a luz não consegue brilhar para você, quando não há iluminação no entendimento, é o que ele fala. Você viu onde é a sede aqui? Na sua Bíblia? Onde é a sede da visão? Na mente. Amém? Alguns de nós crescemos espiritualmente, às vezes, sem perceber, e não sabemos cortar bem as coisas e entender que isso nós temos visto uma percepção espiritual, uma visão na mente. Mas a gente vence porque a nossa mente carnal, natural, ela não está em voga. Nós conseguimos, por meio de crescimento e dedicação e treinamento, abafar a nossa mente carnal e temos uma mente espiritual. Uma mente treinada. Amém? Mas um dos problemas que nós temos na nossa mente é cegueira. Amém? Cegueira espiritual. A palavra é falada, o evangelho é pregado, a luz é acesa, mas o diabo não deixa aquela palavra entrar em nós. Amém? Você está entendendo? Isso se chama cegueira que o diabo produz no entendimento. O entendimento não consegue aceitar aquilo. A mente natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Amém? Aí está aqui a Marina, naturalmente, assim, falando, ela é quase, né? Mas ela está falando aqui. Mas nesse caso ela falando de coisas espirituais. Então ela diz, pela fé, Você está entendendo? Uma coisa espiritual, bíblica. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Aí as pessoas pensam que isso é o Espírito Santo tomar a pessoa. Entendeu? A mente não iluminada, obscurecida, cegueira espiritual, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque naturalmente falando parecem loucura, parece uma loucura você ficar entendeu? Mas não é loucura dela não. Amém? Então, um dos problemas é cegueira no entendimento. E aí, irmãos, achou essa cegueira sua? Compra colírio. Colírio espiritual. Jesus fala disso lá em Apocalipse. E tu não sabes que és um pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim colírio. Amém? Então existe cura para isso, para essa cegueira. Amém? Mental. Isso não é espiritual no sentido de ser no teu espírito. Isso é no nível do entendimento. Você é uma pessoa de Deus. Não estou falando de você, estou falando de um modo geral. Tem gente que vai assistir talvez, se conseguirem postar. Você é uma pessoa espiritual, temente a Deus, busca as coisas de Deus, gosta das coisas de Deus, mas porque você não se abre de fato, não deixa aquilo que é a palavra entrar de um modo fácil, simples, porque é fácil e é simples, você não gosta, porque você gosta de coisa complicada. Amém? É só assim. Entendeu?
Então, às vezes, as pessoas acham muito estranho essa coisa da fé. Muito estranho. Não sei como elas conseguem ler a Bíblia dizendo lá que a muralha caiu por causa de grito. Amém? Se te escandaliza, imagina um grito daquele, todo mundo gritando, feito doido, arrodeando a muralha e gritando. Dá um grito aí que a muralha cai. Naturalmente falando, loucura. Amém? Naturalmente falando, loucura. Então, tem pessoas que elas aceitaram Jesus, mas elas não deixaram o trabalho da palavra se completar na vida delas. E aí a mente delas, mas isso não é simplesmente só por uma vontade, tem uma operação por trás. Amém? De fato, Jesus disse que quando o semeador semeia a palavra, uma parte cai na beira do caminho e os pássaros vêm e comem. E ele disse, é o diabo. Toda vez que a palavra é pregada, o diabo vem e toma a palavra, e rouba a palavra. Amém? Então, tudo está interligado. Esse problema, cegueira espiritual, pode ser curado. Amém? Não vou me aprofundar por causa do horário. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Passagens bem conhecidas nossas. Muitas vezes mal entendidas, né? Versículo 3. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição das fortalezas, derribando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então esse versículo aqui, ele fala de alguns problemas da nossa mente. Você não conseguiu entender? Amém? Ele diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição das fortalezas. Então, outro problema que a gente pode ter na nossa mente, chamam-se fortalezas. Amém? Fortalezas são coisas que estão na mente. Você está aqui ainda? Amém? Pastor, e o que são essas fortalezas? Veja que Paulo está falando sobre as armas da luta dele, que não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas. Então, fortalezas são coisas que foram levantadas na nossa mente e precisam ser destruídas, precisam ser demolidas. Amém? Eu fico pensando na complexidade desse negócio, né, dessas fortalezas, porque eu sou uma pessoa que até hoje ainda estou derrubando tijolos, vou dizer assim. Era muito bom se a gente conseguisse derrubar tudo de uma vez, ou se desse um grito e as muralhas caíssem. Mas, irmãos, eu tenho experiência, não é fácil assim destruir essas fortalezas. Amém? Porque foram coisas que foram construídas. Você sabe que ninguém ninguém constrói uma fortaleza para ela ser facilmente derrubada. Amém? Quando Paulo está falando de fortalezas, ele usa a imagem de fortalezas, ele está querendo dizer que são grandes edificações preparadas para resistir. Amém. Não é assim que nós vemos uma fortaleza? Amém? Fortalezas têm grandes muralhas, têm largas muralhas, e elas foram fundamentadas e construídas para não serem destruídas. Eu estou trocando algumas palavras. Amém? E aí nós podemos entender
né, por esses contextos aqui que Paulo está falando, que são coisas que foram bem estruturadas na nossa vida. Amém? Fortalezas são aquelas coisas que eu posso dizer que a cultura botou na nossa vida. Amém? Nós fomos criados de criança, desde menino, com certas regras, com certos parâmetros, com um certo ensinamento. E cercados de todas as maneiras por influências. Amém? E isso foram colocados na nossa mente, essas coisas foram bem fundamentadas. E aí, irmãos, são coisas culturais na nossa vida, faz parte de ensinamentos adquiridos mesmo, até mesmo dentro de igrejas que foram edificados e hoje impedem a plena ação da palavra na nossa vida. O pleno fluir da vontade de Deus na nossa vida. A nossa mente, muitas vezes, fica impedida de receber algumas coisas, a não ser que essas coisas sejam marteladas, batidas, até serem destruídas. Amém? Então veja bem, esforço, trabalho. Amém? Não vamos destruí-las se simplesmente nos expusermos superficialmente à palavra. Não vamos. É preciso haver decisão, é preciso haver empenho, dedicação para destruir essas fortalezas. Sabe, irmãos, quando eu acho uma ministração ou um livro que ele me mostra, né, que ele traz revelação para mim, que ele não coisas para eu pregar, não é isso, coisas que me transformam, que mudam o meu posicionamento, que eu percebo que aquilo ali é uma coisa que eu preciso ainda alcançar. Irmãos, eu leio uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você está entendendo? Eu trabalho aquilo. Nós queremos mudança sem esforço, não existe, porque a nossa mente é a mente, não é o espírito. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Aleluia. Então ele diz, fortalezas. Então cabe a você identificar quais foram essas fortalezas. Amém? Aleluia. O que é que está em você? Você já parou, já meditou, já fez o exercício mental para perceber que algumas coisas, de fato, na sua vida, elas nem são essenciais, mas você guarda elas como se elas fossem, aqui ninguém toca? Porque eu recebi da minha família, porque eu aprendi assim, meu pai falou assim comigo, a minha mãe falou assim comigo, eu aprendi assim na outra igreja. Aleluia. Amém. E quantos, irmãos? Com fortalezas levantadas, e ao invés de destruir essas fortalezas, bater nelas com força e repetidamente, estão enfeitando a muralha. Amém. Enfeitando a sua muralha. Cada dia tenho que limpar. Esse aqui é meu tesouro, essa aqui é a minha muralhazinha que foi feita. É a minha história. É a minha história. É a minha cultura. Amém? É a minha família.
Eu não posso perder isso aqui. Sabe? Muitos de nós fomos criados para ser pobres. E nós não aceitamos a doutrina da prosperidade na Bíblia. Não importa o quanto se prove na Bíblia, a mente fica uma fortaleza e ela não percebe isso, que é simplesmente uma fortaleza espiritual na mente. Algo que foi construído na mente e pronto. Eu demorei algum tempo, irmãos, para destruir algumas fortalezas. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós fomos criados para ser pobres. Eu não gostava de ser pobre. Vou dizer de novo, eu não gostava de ser pobre. Isso. Amém. Ah, mas é tão bom ser pobre. Quem disse que é bom ser pobre? Fique rico para você ver. Que você vai querer voltar. Amém. Aleluia. Eu nunca vi alguém sentindo saudade da bicicleta depois que comprou um carro. Eu vi murmuradores dizendo assim, a gasolina está cara, é melhor andar de bicicleta, mas vai, ver se ele quer. A não ser por motivos mais fortes, né? Mais pesados até. Que a pessoa vai ter que andar de bicicleta agora, porque já andou muito de carro, entendeu? Aí ela vai andar de bicicleta para poder, vai trabalhar de bicicleta, trabalhar de carro, faz tudo de carro, come muito porque tem dinheiro para comprar comida, e depois vai andar de bicicleta para poder gastar a gordura que adquiriu andando de carro e comendo muito. Porque tinha condição. Amém? Aleluia. Deus é bom. Eu sei que eu estou ajudando você, irmão. Amém. Então, existem coisas na nossa vida que são fortalezas e precisam ser destruídas. Como eu falei para você. Fui criado em um ambiente de pobreza muito grande, sem perspectivas, né, de alguma coisa. Mas lá no fundo ninguém queria ser pobre, né? Ninguém aceita mesmo, ninguém quer, na verdade, ser pobre. Agora tem fortalezas que ficam na nossa mente, que precisam ser destruídas, batidas, e você precisa aceitar o que a palavra de Deus diz, irmãos. Amém? Porque eu vou dizer uma coisa, eu demorei para poder aceitar mesmo a abundância de Deus, o suprimento de Deus, que eu podia ter coisas e não era pecado. Porque o diabo é tão sujo que ele criou uma doutrina dizendo que você ter alguma coisa é pecado. Você ter dinheiro é pecado. Mudou até o versículo e diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, quando a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. E aí você pode você anda em 100 igrejas, das 100, pelo menos 90 diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E prova na Bíblia. E mostra lá, e lê, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz, está vendo aqui? O dinheiro é a raiz de todos os males. Eu sei porque eu já discuti com várias pessoas assim. Eu mando leia. Aí ele lê. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está vendo aí o que é que está dizendo? Sim, está aqui, está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. E eu digo, não, tá não, leia de novo. A pessoa lê de novo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está aqui, irmão Rubem, está dizendo aqui que o dinheiro é... Tá, não, leia de novo. Entendeu? Aí precisa que eu leia e diga assim, você está vendo essa palavra aqui? O amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Amém? Porque se o dinheiro fosse mal, no sentido que falam, não é? Abraão não tinha sido rico, Jesus não andava com a bolsa de dinheiro, amém? E assim por diante. Não vou nem mais falar para você, porque você já sabe. Você já sabe. Agora, você precisa ir destruindo essas fortalezas que ainda estão, porque eu sei que ainda existem algumas fortalezas. Na minha vida, eu ainda estou derrubando tijolo.
De vez em quando eu percebo dou uma voadora nele. É isso mesmo. Porque de vez em quando o diabo diz assim, não vai dar para você fazer isso aí. Não vai dar para fazer isso. Não vai dar para fazer aquilo. De vez em quando isso aparece na minha vida. Mas o que eu percebo é que existem fortalezas. E quando há uma fortaleza, você precisa entender isso, irmão. Que a fortaleza, ela não é simplesmente um impedimento de você desfrutar, no sentido prático. Mas é um impedimento da tua própria fé. Aquela muralha tem que cair para que a tua fé possa fluir. É por isso que Deus fala tanto de pensamento, porque enquanto aquela muralha não cai, a tua fé não flui. Amém? A próxima fase da tua vida não chega, porque você mesmo não está com a tua mente pronta. Não está preparado para que a palavra... Veja, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele também constrói muralhas. Amém? E assim, irmãos, são várias coisas. Não sou eu que vou dizer para você, mas eu quero dizer para você que a tua cultura pregou muita coisa para você. Eu vejo cristãos pagando promessa. Crentes pagando promessa. Fazendo e pagando promessas. Amém. Você vai aí em 100 igrejas e nós temos 90% das igrejas de doutrinas que ensinam que você precisa fazer alguma coisa para conquistar alguma coisa. Precisa pagar a Deus para adquirir bênção. Amém. Isso são o quê? Resquícios daquela religião passada, onde você tinha que prometer algo a Deus para que Deus fizesse isso. Se o Senhor me der isso, o Senhor nem era o Senhor, era outra pessoa, né? Se fulano me der isso, eu vou andando daqui até onde o Senhor está. Eu subo as escadas da sua paróquia de joelhos. Eu boto uma pedra na minha cabeça. E assim por diante. E nós vemos crentes fazendo a mesma coisa. Eu já vi vários crentes. Chegam para mim, pastor, ora por uma causa minha, se Deus me abençoar, eu vou fazer tal coisa para a igreja. Você entendeu, não? Nunca viu isso? Já viu. Eu sei que você já viu. Se Deus abrir aquela porta, eu faço tal coisa. O que é isso? A mesma coisa, fortaleza. Amém? Fortalezas na mente. Amém? Deus não precisa que nós compremos, prometamos pagar o aluguel da igreja. Eu vi, olha só o que é, olha só, irmão. Tem gente que joga na loteria e faz promessa. Se eu ganhar, eu compro o prédio da igreja e dou para a igreja. 70 milhões, o prédio da igreja vai ser 1 ou 2 milhões, eu pago. Promete a Deus. Às vezes não fala de boca, mas eu já vi, já chegaram para mim falar. Se eu ganhar, eu compro. Aleluia. Fortalezas que foram construídas e a pessoa não identifica isso e precisa identificar. Porque isso prejudica a fé, prejudica a vida espiritual. Amém? Tudo isso impedindo uma mentalidade cristã pura. Amém? Fluente. E aí, irmãos, tem cada área da nossa vida tem isso. Tem na área religiosa. Amém? Religiosa é o que eu digo prática. Nessa prática devocional. Nessa prática nossa. Nessa prática ministerial. E assim por diante. Amém? Pessoas ainda presas, por quê? Por fortalezas que foram construídas, muitas vezes seguindo coisas que a Bíblia nem fala. Fazendo coisas que Deus nem exige. Amém?
Fortalezas que estão lá construídas, com enganos doutrinários, com a criação, com a coisa cultural. Aí ele diz assim, aqui, na outra Bíblia, para demolição de fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Amém? Então, veja, não tem só uma coisa, tem fortaleza e tem raciocínios e altivezes, né? Levantes da mente, raciocínios contrários a Deus. E eu falo isso aqui, você entende que é o pensamento como uma força. São raciocínios. É o pensamento como uma força, construindo contrário a Deus. Toda vez que a pessoa pensa algo, recebe algo de Deus, vem um raciocínio contrário. Amém? A palavra é falada, ou lê a Bíblia, mas existem raciocínios dizendo o contrário. Desconstruindo, vamos dizer assim. São forças mentais. São forças mentais contrárias. E esses raciocínios, esse trabalho mental, foi um treinamento que nós não percebemos. Fomos treinados pelo diabo a raciocinar contra a palavra. Quando a palavra diz algo, fala para nós, fala de nós, nós raciocinamos, mas Deus diz, você pode fazer tal coisa, mas você é quem a Bíblia diz que você é, mas você pode o que a Bíblia diz que você pode, mas raciocínios que se levantam contrários. E deixa as pessoas presas nesses raciocínios, impedidas de fluir numa vida de fé, numa vida de ousadia. Amém? Cabe a mim dizer quais são os teus raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus? Não. Cabe a você, eu já tenho os meus. Amém? Eu já tenho os meus. Veja bem, irmãos, toda vez que eu vou pregar tem um raciocínio aqui, tem algo aqui que se levanta contra isso. Ficar na frente das pessoas, falar a palavra, será que tu vai conseguir? Entendeu? Toda vez tem. Então isso aí gera freios em muitas pessoas. Muitas pessoas elas foram criadas na sua vida com esses raciocínios, foram inculcados neles. Você é assim, você não consegue, você é tapado, entendeu? Você é incapaz, e assim por diante. Tem o outro lado do orgulho. Amém? Porque a gente não existe só a parte negativa, tem a parte do orgulho lá em cima, tem a parte de altivez. Amém? Que se levanta contra o conhecimento de Cristo, porque Cristo é humilde e altivez é contrária. Então, irmãos, nossa mente precisa ser tratada. Quando a Bíblia fala transformai-vos pela renovação do entendimento ou da mente, é sobre isso que a Bíblia está falando. São dicas preciosas de Deus. Amém? Que estão na Bíblia, mas quanto tempo a gente passa sem ver, sem atentar para essas coisas? Não é? Isso é só o que eu consegui ver. Imagino você estudando. Quanto você vai conseguir ver de coisas que precisam ser mudadas na nossa mentalidade. Na mentalidade, não é da nossa espiritualidade. Amém?
mas na nossa mentalidade. Quantas pessoas, irmãos, são freadas por esse tipo de coisa? Amém? Isso eu posso chamar também de incredulidade. Essa altivez, esses raciocínios, eles também dão para a incredulidade. A mesma coisa, o Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Amém? Aleluia. Outra coisa que eu também percebi, lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, eu vou ler para você. Romanos capítulo 8, versículo 5. Diz assim, Romanos 8, 5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Essa aqui é a versão que a maioria tem, certo? Agora eu vou botar aqui Romanos 8:5 e vou ler aqui numa versão mais literal, mais dentro do que está escrito no original. Diz assim, se você quiser prestar atenção: porque aqueles homens em obediência à carne, que estão em obediência à carne, para as coisas da carne, voltam às suas mentes. Amém? Voltam às suas mentes. Isso é a palavra que está no original. Tem mente aqui. Tem alguém que tem versão com mente aí? Com a mente? A do pastor PC? Rapaz, a única Bíblia de crente que tem aqui é essa daí. Estou brincando. Amém? Mas aqui no original fala assim: para as coisas da carne voltam às suas mentes. Aqueles homens, porém, que obedecem ao Espírito, voltam suas mentes para as coisas do Espírito. Porque, olha só, porque o pensar da carne é morte. Porém, o pensar do Espírito é vida e paz. Amém? Isso. Que pensam em coisas da natureza humana. Os que pensam da carne. Então existe uma mente carnal. Amém? E ele está falando dos crentes. Ele está falando para os crentes. Que existe uma mentalidade carnal. O que é a mentalidade carnal? É aquele que pensa apenas nas coisas da natureza humana. São aqueles que ficam pensando apenas em coisas naturais. Pensando em coisas naturais. Amém? Isso está falando, irmão, daquilo que está ocupando a tua mente. Eu falei na administração passada. Muitas vezes nós estamos fazendo todos os exercícios espirituais bem, na igreja, tiramos o nosso período devocional, fazemos, mas o conteúdo mental, a nossa rotina mental, aquilo que vai passando pela nossa mente o dia todo, ou nós encharcamos com coisas mundanas, amém? Ou apenas raciocinamos resultados de coisas naturais. Aleluia. Amém? Então veja bem, nós chegamos a um ponto, eu falei na ministração da passada, mas preciso falar novamente por causa dessa mente carnal, que nós assistimos qualquer coisa, que nós nos deleitamos em músicas mundanas, ouvindo qualquer coisa, assistimos qualquer programação na TV, enchendo a nossa mente de coisas carnais. Ocupamos a nossa mente com a carne e queremos resultados espirituais, porque passamos 2 horas na igreja, ou tiramos 15, meia hora, 1 hora de oração em línguas, ou de oração de qualquer maneira,
Mas a nossa ocupação é carnal. A nossa mente está ocupada com as coisas da carne. E aí o que é que ele fala? Estou falando alto? Não? E o que é que ele fala? Eu estou tentando aqui, né? Acordar alguns. Brincadeira, não ligo para isso, pode dormir. A mente carnal, ele diz aqui, porque o pensar da carne, o pensamento da carne dá para morte. O pensar da carne dá para a morte. Amém? E é isso que está enchendo o nosso pensamento 22 horas por dia, né? Ou muitas horas do nosso dia e da nossa ocupação. Enquanto nós estivermos pensando dessa maneira, os resultados vão ser para a morte e não para a vida. Amém? E ele diz, o pensar do Espírito dá para a vida e paz. Aleluia. Então, irmãos, esses probleminhas estão na nossa mente. Eu quero deixar isso bem claro para você. São problemas da mente, não são problemas espirituais. São espirituais no fundamento. Amém? Mas afetam a nossa mente e estão deixando a nossa mente afetada. Amém? Aleluia. Tem solução. Diga, tem solução. Diga, graças a Deus. O pastor começou a terminar. Amém? Tem solução. Amém? E a solução, irmãos, é interessante, porque Deus, ele nunca dá um problema que ele não tenha solução. Ele nunca mostra o que não resolve, né? Nós já vimos vários textos aqui que vão falar sobre a solução. Mas eu quero começar bem aqui, em Hebreus capítulo 6. Porque eu quero mostrar para você que muitas vezes o problema está na base. Amém? O problema está na base. E como o problema está na base, às vezes é necessário voltar para a base. Fortalecer as bases. Amém? Vai ser muito importante para nós. Aleluia. Ele diz aqui, por isso, havendo deixado... Hebreus 6:1. Eu vou ler aqui na outra versão para ficar junto com vocês. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos a perfeição, até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e o ensino sobre o batismo, a imposição de mãos, e sobre a ressurreição de mortos e juízo eterno. Amém? Não vou falar sobre tudo isso aqui não, porque senão, que eu falei para vocês, vamos ter que ficar aqui horas e horas e horas e horas, né? Mas veja bem, ele diz que nós devemos deixar de lado os princípios elementares. Só que ele estava falando para eles, que ele queria ter falado coisas superiores, não podia, estava dizendo de novo que eles precisavam lançar fundamento de novo para eles. Então ele percebeu que o problema dos hebreus aqui estava no fundamento. Amém? E muitas vezes o nosso problema está nessa coisa, no fundamento da nossa vida, da doutrina, do ensino que nós recebemos. Precisa ser revisto, precisa ser repassado, precisa ser revisado. Você precisa ler o livro do Rega de novo. Aquele livro que você leu 5 anos atrás, 10 anos atrás, leia de novo. Vá pegar fundamento de novo, que você não pegou tudo. Ah, pastor, eu já li o livro O Nome de Jesus uma vez. Uma vez. Ah, eu já li a Autoridade do Crente uma vez. Amém? Eu digo para vocês, irmãos, eu li não sei quantas vezes. E eu preciso ler de novo. Amém? Então ele diz assim, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. E essa palavra arrependimento no original é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Vem que ele começa aqui falando, não lançando de novo
o fundamento do arrependimento de obras mortas. Primeira doutrina básica que ele fala é arrependimento de obras mortas. Amém? A primeira coisa que vem é mudança de mente. Aleluia. Amém? Veja bem, atenta para isso. Arrependimento, metanoia, mudança de mente. Arrependimento das obras mortas é a primeira coisa que acontece, deve acontecer na nossa vida depois da conversão, não é antes da conversão. Ele diz que é fundamento da vida cristã. É para ser lançado o fundamento na vida cristã. Às vezes nós falamos, se arrependa e venha para o evangelho, certo. Mas só que ele está falando é arrependimento de obras mortas. Para o cristão. Amém? Por quê? Porque essa palavra obras mortas, no original, ela significa ritos mortos. O arrependimento de ritos mortos. Ele está falando que o cristão, o crente, ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Amém? Se arrependeu dos pecados. Mas ele está falando agora de um fundamento para o cristão se manter, né, nessa atitude de arrepender-se. É um fundamento da vida cristã das obras mortas. Que são ritos mortos, são coisas que vieram como legado para nós. Pedro vai falar disso lá na primeira carta dele. Que ele diz que nós recebemos por herança dos nossos pais. Culturas, muitas vezes. Amém? Costumes. Lá fala costumes dos nossos pais, que são contrários a Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, arrependimento. Metanoia, mudança de mente. Mudança de mente, pastor, sim. Primeira coisa, se você não gostar daquilo que você tem. Sabe o que arrependimento é isso? Arrependimento é você não querer, não estar conformado com aquilo. Não querer ter mais aquilo. É claro que nós não vamos nos livrar disso rapidamente, muitas vezes, porque são fortalezas. Mas nós precisamos estar posicionados. Ah, isso aqui vai cair. Ah, Gessé, isso aqui vai cair. Entendeu? Esse orgulho aqui meu vai cair. Entendeu? Essa coisinha aqui chata minha vai cair por terra. Nós não vamos ser transformados de uma hora para outra, não, irmão. Nesse sentido, não. É fortaleza que tem que ser destruída. Amém? Mas você precisa pelo menos estar arrependido de ter essa praga na tua vida. Não olhar com orgulho para essas coisas. Amém? Não ter um espírito altivo com relação a coisas que não são para ser altivas na nossa vida. Bota no lugar, bota no chão, bota para cair mesmo. Amém? Bota para cair mesmo, irmãos. Amém? Toda vez que você tem alguma coisa na tua vida que tu se sente, eu não queria fazer isso porque eu vou passar vergonha, pois agora eu vou fazer e vou passar vergonha. Você está entendendo? Estou falando de coisas que Deus já disse para você fazer, que você deveria fazer, e você não faz porque o teu orgulho diz assim, não, mas o que é que vão pensar de ti? Faça. Passa vergonha mesmo. Amém? Aleluia. Precisamos nos arrepender de muita coisa. Amém? Mudar a nossa mente, mudança de mente. Mudar a nossa mente vai ter que ser esforço, irmão, vai ter que ser trabalho. Vai ter que ser um martelar em nós. Amém? Aleluia. Primeira coisa, arrependimento. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Aleluia. Versículo 21. Diz assim: pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal. É interessante que ele está falando para crente, viu? Ele está falando para crente, então nós podemos dizer assim, está falando comigo. Amém? É interessante, né?
Você é próximo. A Bíblia diz assim, você posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí diz, está falando comigo. Está falando comigo também aqui. Amém. Despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio de mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? Eu estou dando a solução dos problemas para vocês. Amém? Eu digo para vocês, bate naquela parede e volta para mim com toda a força. Né? Despojando de toda imundícia e de toda coisa maligna, ele diz, receba com mansidão a palavra em vós enxertada. Receber com mansidão a palavra enxertada. Amém? Uma coisa que vai salvar a tua mente é receber a palavra com mansidão. E agora, irmão, mansidão não é essa sua posição que você está aí, tranquilo, quase já em êxtase. Não é isso não. Amém? Mansidão, no grego, a palavra prautes, ela significa exatamente uma decisão de se submeter, muito embora você saiba que está certo para você. Entendeu? Quando a Bíblia fala para você receber a palavra com mansidão, está dizendo que você deve ficar totalmente desarmado na hora de receber a palavra, muito embora às vezes as armas da sua milícia carnais se levantem como raciocínios. Você subjuga isso e você diz, mas eu vou acatar essa palavra, eu vou me submeter. Amém? No dicionário grego, ele usa o exemplo de Jesus, e ele fala que Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai, ele era manso, e Paulo fala muitas vezes, eu rogo, irmãos, pela mansidão de Cristo, que nós tenhamos essa mansidão em nós, de acatar a palavra que é direcionada a nós, muito embora nós achemos que somos poderosos acima daquela palavra. Essa é a palavra que ele está dizendo aqui, acatar com mansidão a palavra enxertada. Amém? Deixar a palavra de Deus tomar o lugar dela, na sua mente, no seu coração. Amém? A outra coisa, irmão, nós lemos Romanos 8:5, onde ele fala sobre a mente espiritual. Não é? A mente espiritual, ele diz, os que se inclinam para as coisas do Espírito. A mente que se inclina para as coisas do Espírito, pensa nas coisas do Espírito. Amém? Então é você fomentar pensamentos espirituais. Se inclinar para as coisas do Espírito. Meditar nas coisas do Espírito. Se encher das coisas do Espírito. Ao invés de você botar uma música mundana, bota uma música cristã. Que te ajude. Olha qual é a música. Amém? É uma questão de treinamento da mente, irmãos. Muita gente não usufrui porque não treina. Amém? A nossa mente, ela foi, já falei nesse sentido, foram construídas coisas ao redor dela. E nós precisamos investir na coisa espiritual para derrubar aquela fortaleza. Então não é só uma coisa. Não é simples. É um trabalho, é um esforço que tem que ser feito. Amém? Meditação, oração em línguas, oração no entendimento, para obter fruto para a mente. Amém? Eu já falei sobre isso, ora em línguas e pede para interpretar, para que aquela interpretação que é da oração perfeita frutifique na tua mente. Não apenas oração em línguas, mas buscando interpretar. Amém? A palavra, irmãos, contato com a palavra.
Receber com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra tem poder para salvar a nossa alma. Amém? Muitas vezes as pessoas estão dispersas com relação a isso. Então, uma mente do Espírito, uma mente pensando as coisas do Espírito, buscando as coisas do Espírito, se inclinando para as coisas do Espírito, vai destruir fortalezas na tua vida, vai derrubar toda a altivez, vai acabar a cegueira espiritual, até porque nós já temos a mente de Cristo. Amém? Porque o fato, de fato, mesmo, é que nós temos a mente de Cristo. Agora, essa mente de Cristo em nós não está sendo ativada. Por quê? Porque nós temos alimentado essa mente carnal, nos inclinado para a mente carnal, enchido a nossa cabeça com coisas carnais, meditando em coisas carnais. Sabe, irmãos, pelo que a Bíblia está dizendo aqui, eu posso dominar meu pensamento. Você pode dominar seu pensamento. É isso que a Bíblia está ensinando. Ah, pastor, mas eu não consigo pensar em outra coisa. Consegue. O problema é que você não está treinando a tua mente. O problema é que você não está investindo tempo. Amém? Não investe tempo, aí você não consegue. Como é que você vai conseguir? Você levanta 30 quilos. Como é que você vai conseguir chegar nos 100? Vai pegar uma coisa, sai dos 30 para os 100? Sai não, tem que ter treinamento. Amém? Tem que ter treinamento, dos 30 passa para 35, do 35 para 40, do 40 para 50, dos 50 passa para 60, do 60 para 75, até chegar no 100. Amém? Mas nas coisas espirituais, que são mentais, a gente não está investindo, não está treinando. Tira tempo de meditação, tira tempo para meditar na palavra, foca na palavra. Amém? Cansou, bota uma música espiritual, vai cantar. Amém? Focando. Começa com 15 minutos, se não tem costume, mas não para aí não. 15 minutos venceu, aumenta para meia hora. Depois aumenta para 1 hora. Arranja tempo a hora que for. Acorda de madrugada, faz qualquer coisa para salvar a tua alma. Amém? Qualquer coisa para salvar essa alma, irmãos. Porque espiritualmente você tem feito a coisa certa. Então onde está o problema? Está na tua alma. Está na tua mente. Amém? Aleluia. Timóteo tinha os mesmos problemas que nós temos. Amém? Em todas as áreas. E a dele parecia que era muito mais a questão ministerial. Parece que ele não conseguia destravar muita coisa na questão ministerial da vida dele, de cumprir a carreira, de correr a carreira, de fazer tudo que Deus tinha chamado ele para fazer. Então Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas sim de amor, de poder, de amor e de moderação. E aquela palavra moderação significa o quê? Uma mente sadia, uma mente sã, uma mente salva. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, atenta, porque você tem uma mente salva, tem uma mente sadia. Não foi esse espírito aí que Deus te deu, foi de uma mente salva, irmãos. Amém? Deus nos deu uma mente salva. Nós não precisamos ficar pensando certas coisas que nós pensamos. Nós não precisamos ficar dominados por certas coisas que nós somos dominados na nossa mente. E nos levam para uma prática errada. Amém? Sabe por que nós fazemos coisas erradas? Porque nós pensamos em coisas erradas. Eu nunca vi ninguém pecar sem pensar no pecado. Antes. Porque a Bíblia diz, assim como o homem imaginou na sua alma, assim ele é. Assim como o homem imaginou na sua alma, assim ele é. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem você é hoje foi quem você imaginou ser. Pastor, não, eu não pensei nisso não. Talvez você não tenha percebido que as fortalezas dominaram o teu pensamento. Que você pensava outra coisa, mas vinha uma fortaleza e cercava aquilo.
E esses pensamentos bons que você tinha, que vinham por causa dessa exposição à palavra, eles não penetravam. Havia uma aceitação mental, natural, mas a mente não estava treinada para que aquilo destruísse aquela fortaleza. Eu vejo muito isso na igreja. Pessoas que decoraram e falam as coisas da boca para fora. Amém? Porque meditar, no original também, a palavra fala sobre murmurar, falar. Amém? E você quer saber o que é que você pensa? Olha o que é que você fala nas horas de pressões. Você quer saber quem é você de verdade? Veja o que você fala na hora da pressão. Amém? Sozinho. Não na frente das pessoas. Você vai identificar muita fortaleza na tua vida. Que está impedindo os pensamentos de Deus fluírem. Porque como eu falei, muitas vezes nós pensamos uma coisa, lembramos. Lembrar não é pensar. Amém? Lembrar uma coisa não é pensar sobre aquela coisa, não é meditar sobre aquela coisa. Lembrar que a palavra diz tal coisa é uma coisa. Amém? Ter aquilo derramado na sua mente é outra coisa. Aleluia. Porque você lembra até de coisa ruim que não queria lembrar? Não é não? Amém? Por quê? Porque pensamentos vão e vêm, e vêm e vão. Amém? Aí já ativei pensamentos em algumas pessoas aqui, ó. É porque você ouve, você pensa. Né? Você está entendendo? Coisas do seu passado. Eu falei uma palavra que a Mona Lisa já ativou ali uma coisa. Entendeu? Você fala uma palavra, pensamentos vêm. Você guarda se você quiser. Amém? Eu sou um cara que vivi no mundo muitos anos, gostava muito de música. De vez em quando você vê que eu solto aqui uma música das antas, não é? Mas aquilo não fica na minha mente. Alguns nem sabem o que é que eu falo de música, porque eu falo parabolicamente. Mas muitas delas, eu sei o que elas dizem, mas elas não ficam, elas não me dominam. Eu aprendi a dominar a minha mente. Amém? E botei as coisas no lugar. O diabo diz, mas essa música aí não diz nada de errado, mas também não diz muita coisa certa. E eu paro ela. É só uma música romântica, pastor, não diz nada de errado, mas diz coisas que edificam. Então pronto. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado, eu sei. Mesmo que você não saiba, isso é uma fortaleza de Satanás na tua vida. Se você disser que não foi abençoado hoje, eu vou logo dizer, derruba essa fortaleza. Glória a Deus. Vamos orar para poder nós, vamos dizer assim, botar um azeite em cima dessa palavra. Né? Amém.